vaso na mão de Deus, é um privilégio. Não temos feito muitas coisas, né? Perto do que nossos grandes irmãos do passado fizeram, mas nós no tempo de hoje precisamos alertar que precisamos fazer alguma coisa e estamos aqui para falar de Jesus. E nosso desejo é que Deus abençoe cada um que vai ver essa mensagem, essa live, ao vivo ou depois de finalizar, que estará indo para o próprio canal do Jefferson Renato Ribeiro no YouTube. Irmão, é uma benção estar com o senhor. E hoje um tema bem propício, pastor. É uma pergunta simples, mas muitas pessoas pensam que conhecem e totalmente de modo diferente, né, pastor Jefferson? É um tema cristocêntrico, né? Não saindo daquela temática que estamos tratando, né? As cartas paulinas, né? Então, dentro dessas cartas, o apóstolo Paulo sempre começa abençoando, né, os irmãos, agradecendo a Deus, dando graças a Deus sempre pela vida dos irmãos, né? Nós temos falado em lives passadas da estirpe desses crentes a qual se relacionavam com o apóstolo Paulo, quais eram filhos, né? Filhos na fé do apóstolo, né? Então ele sempre vai usar termos como dou graças a Deus, né? Pela vossa fé conhecida no mundo todo, que vai frutificando, né? E então ele fala muito do testemunho desses irmãos, né? E que tem conceitos fantásticos, né, dentro do cristianismo, né, como bem conceituados, né, serviço no Senhor é outro termo que o apóstolo usa, né, amados no Senhor, né. Então, o desejo de Paulo é sempre de comunicar algo, né, a mais, e também de receber dentro da humildade do apóstolo, né. Então, dentro desse princípio da apresentação do apóstolo, nós tiramos essas características de Jesus Cristo, né, a qual vamos tratar nessa live, né, a introdução do apóstolo Paulo, saudando os irmãos, e ali ele já apresentando características de Jesus Cristo, né, que vai ser um aprendizado, né, para nós, né, uma fortaleza de fé, porque, como você disse, né, Jesus faz essa pergunta no seu ministério, né, que dizeis vós de quem é o Cristo, né? Que dizei os homens, né? Acerca de Cristo, né? E aquela passagem de Pedro, né? Que pelo Espírito de Deus ele revela, tu és o Cristo de Deus, e após aquilo Jesus fala a Pedro que foi o Espírito de Deus que o revelou, né? Não foi o homem, não foi a carne, mas foi o Espírito de Deus. Então, que dizeis vós de Cristo, né? De Cristo, né? Ou que pensais, né? De Cristo, né? Então, hoje a humanidade se diverge muito com grandes e com muitas ideias, né? Melhor dito, sobre um líder, sobre um filósofo. Alguns vão ter Cristo como apenas uma pessoa, né? Filosófica, uma pessoa de alta índole, né? Mas ele é Deus e ele também é homem, né? Homem perfeito, Deus, e essas duas naturezas é que nós começamos a live, né? Tratando aí em Romanos, né? Acerca do Filho de Deus e do homem perfeito, né, Ari? Sem dúvida, pastor. Quem é Jesus para você? Lembrando que Jesus, ele está no centro de todas as coisas. Antes do princípio, ele já havia, né, pastor Jefferson? Ele fez tudo, tudo é para ele, tudo é para a honra e glória dele. Então, quando falar Jesus, é por meio dele são todas as coisas. Em Romanos 1, 3, 4, diz, né, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Então, dando início então à live, pastor Jefferson, o que podemos dizer de Romanos? O que fala de Romanos 1, 3 ali, em referência à pessoa de Jesus Cristo? Esse é um versículo que vai falar das duas, um deles, né? Tem outros, né? Vários versículos que vão tratar, né, e amados, vão tratar das duas naturezas de Cristo, porque temos que pensar Cristo como Deus, né? E que se fez homem, o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós.
né? No concílio eterno, a reunião da Trindade, né? Antes que houvesse mundo, antes de toda a criação, pela sua onisciência, Deus já sabia que o homem falharia, né? E sempre dizemos em nossas lives, né? Deus poderia destruir o pecador, o pecado, destruindo o pecador, né? Isso ele vai fazer no final, mas aprove a ele, né? Essa graça salvífica através de seu filho nesse concílio, e esse concílio está lá em Hebreus 10, né? O apóstolo, o escritor, melhor dito, aos Hebreus vai falar desse concílio no capítulo 10, né? Em que Jesus se voluntaria, né? Para ser aquele que desceria, né? Desceria para efetuar a obra salvadora, né? A obra da redenção, né? Então vemos ele dizendo: eis-me aqui para fazer a tua vontade, né? Tira o primeiro sacrifício, o primeiro de ofertas de animais, e estabelece o segundo. Sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, aí nós vemos nesse versículo de Romanos, né, essa explicação, né, que ele é acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Né? Aqui está falando da humanidade de Jesus Cristo. Né? E declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai enfatizar, quando ele fala daí de Cristo como ser divino, como Deus, né? Pelo Espírito de santificação. Então, nós vemos assim as duas naturezas de Cristo. Ele é Deus e ele é homem, né? Ele possui duas naturezas. Em sua essência, lá em João 4, Jesus vai responder à mulher samaritana que Deus é espírito, né? E ali ele quebra várias barreiras que aquela mulher colocava, como lugar de adoração, a questão dos samaritanos e dos judeus, né? E Jesus vai explicar que veio a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é estes que o Pai procura, né? Então, não seria ali em Samaria, não seria nem em Jerusalém, mas o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade. Dentro de João 4, nós aprendemos que a natureza de Deus, a sua essência, é espírito, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no projeto salvífico, o Verbo se fez carne. Então, o Espírito Santo, né, gerou ali na Virgem, né, essa semente santa, né? Jesus Cristo nasceu conforme a profecia, né? Então, nós temos que entender Jesus Cristo como Deus. E como homem, ele é aquele que entende as nossas necessidades, que entende as nossas fraquezas, porque ele em tudo foi provado, mas não pecou. Ele foi perfeito, ele não falhou, né? Foi provado, foi testado, né? Foi provado no deserto pelo próprio Satanás, que ali tentou o nosso Senhor, mas ele venceu com a palavra. Então, a maioria dos irmãos precisa entender, quando se relaciona com Deus, né, que Cristo conhece a nossa natureza, pois ele também foi homem, ele sentiu dor. A Bíblia vai enfatizar a natureza humana de Cristo, né? Ele teve fome, ele teve sede, né? Ele não tinha lugar para reclinar a cabeça, né? Mas como Deus também, a Bíblia vai dar esse respaldo. Ele perdoou pecados, os judeus ficaram escandalizados, né? Ele disse: eu sou, né? Antes de Abraão, né? Então, vários textos bíblicos vão comprovar a natureza divina de Jesus Cristo em seu ministério terreno e a natureza humana de Jesus Cristo, né? Dentro da teologia, um termo que estuda isso é a união hipostática, né? Que fala dessas duas naturezas de Cristo. Então, é um termo mais assim, acadêmico, mas precisamos entender na síntese de que Cristo é homem perfeito, sem pecado,
morreu por nós, porque para morrer ele tinha que se tornar um homem, e sendo achado na forma de servo, vai dizer o apóstolo Paulo, né? Mesmo sendo Deus, não teve o apelo pelas suas prerrogativas divinas nesse momento. Ele foi obediente até a morte. Vou dizer, ele se voluntariou no concílio eterno. Tendo se voluntariado, ele mesmo diz, tira o primeiro pela onisciência, estabelece o segundo, ou seja, o novo e o vivo caminho através do seu próprio sangue, através da sua carne que foi rasgada, ilustrado no partir do pão, na Santa Ceia, né, no suco da vide, né, como memorial para a vida da igreja. Né? Então, nós vemos, Arielso e amados, que a importância de, ao relacionar com Deus, saber que ele é o homem que venceu, o filho do homem, né? A sua natureza humana comprovada pela Bíblia. Né? Ninguém pode dizer, Cristo foi para o Calvário porque ele era Deus, ele não sentiu que... Não, ele estava 100% homem-Deus, né? 100% na sua humanidade, ele sentiu as dores, ele expirou, né? A última palavra em fôlego de vida, antes de morrer, foi: está consumado, né? Entregou o Espírito a Deus, né? Então, nós vemos esse entendimento como importante para a vida da igreja no próprio relacionamento, de como que eu me relaciono com Deus nesse aspecto, né? Sabendo que ele conhece a estrutura humana, sabendo que ele tem um corpo, né? E a natureza divina e humana, elas são integrais em Cristo, né? Não há uma mistura das duas criando uma confusão, né? Mas sim, ele tem sim a sua natureza, a sua essência de Deus, né? E ele tem sim um corpo glorificado de homem, né? Então essas duas naturezas somente Cristo possui, porque ele, como Verbo de Deus, ele se fez carne, né? Ele habitou entre nós, né? Então, ali, amados, Cristo, né, é Deus, e algumas religiões que se dizem até evangélicas, até cristãs, não vão reconhecê-lo, né? Não vão reconhecê-lo como Deus, vão distorcer. Muitas seitas no passado fizeram também uma confusão, né? Diminuindo Jesus Cristo. Mas nós cremos no que a palavra de Deus diz, né? Que ele é homem e ele é Deus. Ele tem essas duas naturezas, porque foi preciso ele se esvaziar, ele se tornar carne para poder morrer por nossos pecados, né, Ari? Verdade, pastor Gerson. Bom também salientar, né, pastor, que no momento da crucificação, como o amado irmão falou, ele era homem, mas ele era Deus. E ele se entregou porque era essa a vontade do Pai, o sacrifício perfeito para a humanidade, para salvar todo pecador. Então nenhum homem poderia matá-lo, porque ele era Deus. Ninguém podia matar Jesus Cristo. Ele entregou o Espírito ao Pai, né, pastor Jefferson? E baseado nisso, ele convida, né, pastor, ele nesse momento em diante, para que nós fôssemos santos, né? Jesus que nos chama de santos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Cristo Jesus, são chamados à santidade a todos. Então, pastor, baseado nisso, o que Jesus fala sobre os santos? Sede santos, porque eu sou santo. E baseado nisso, queria fazer duas perguntas em uma. Quando aceitamos Jesus, nós tornamos santos? Como nós tornamos santos na Bíblia? Pois bem, essa temática das duas naturezas de Deus, né? Quando você faz essa pergunta sobre a santidade, né? E ele nos chama de santo, né? É outra característica paulina ao apresentar aos irmãos agora em Corinto, né? Ele vai dizer aquele Jesus que nos chama de santo, né? Então, Cristo Jesus, vamos começar
novamente do princípio ali, para explicar a santidade, que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, nós sabemos, falhou, através dele entrou a morte, né? E a humanidade toda tem agora a morte em Adão passou para toda a humanidade, sendo ele o primeiro homem, né? Então a morte entrou no ser humano. Não era projeto de Deus a morte, mas veio o pecado e o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando ele nos chama santos, né? E você também vai lembrar quando Maria estava desposada por José, né? E o anjo aparece para instruir a José que o ente que estava no ventre de Maria era santo. Foi gerado pelo Espírito, para que ele não abandonasse ela, né? Então, gerado pelo Espírito, né? Jesus é a semente da mulher, não é a semente do homem, mas Jesus é a semente da mulher, porque a Virgem conceberá e dará à luz, diz a profecia. E o Espírito Santo envolveu Maria e gerou ali, né, o Verbo se fazendo carne, né? Então, o ente santo, Jesus Cristo, né, gerado santo, né, ele nos chama de santo. Porque santidade convém à igreja, santidade convém ao Senhor, né? No capacete, né, naquele instrumento do sacerdote, né, na vestimenta do sacerdote, na aliança levítica, né, antiga, estava escrito santidade ao Senhor, né? A lei do tabernáculo, a lei do templo, tudo em volta será santo, diz a lei, né? Então, o altar das igrejas, o que seria hoje o Santo dos Santos no tabernáculo, é o lugar onde a palavra é explanada. É onde o sacerdote recebe o pão quente do céu, que é a palavra de Deus, né? Mas hoje nós vivemos, né, templos totalmente sem nenhuma consagração, sem nenhuma santidade ao Senhor, né? Lugares de entretenimento e não de consagração, lugares de ponto de encontro e não de culto a Deus, muitas vezes. Muitos lugares foram consagrados para culto, mas são qualquer coisa, né? Uma reunião de pessoas de boa índole até, né? Um agrupamento social, né? Do que culto, né? Infelizmente. Mas Jesus nos chama de santo. Os verdadeiros cristãos que têm o testemunho de Cristo, né, como marca em suas vidas, e o testemunho de Cristo vai ser o espírito da profecia, ou seja, então a marca do verdadeiro cristão, ele tem uma ideia total da história de Cristo. Ele concebe na sua mente as profecias do Gênesis 3,15, o proto-evangelho, e ele vai até a concepção do entendimento, até a manifestação da glória do Senhor na sua segunda vinda visível. Ele se vê na esperança do arrebatamento e de vir com Cristo, com todos os santos, como está escrito, né, que Cristo virá na sua segunda vinda visível, com a sua igreja, com os santos, né, milhares de santos, né, o acompanham, né? E nesse aspecto, todos nós que somos parte da igreja veremos, né, viremos a Israel descendo do céu com Cristo no comando e veremos a grande salvação para o remanescente fiel de Israel. Então, esse que nos chama de santo, por que somos santos? Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo, a palavra começa a me santificar, né? Jesus, em sua oração intercessória, ele disse, santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade.
né? Então, nós começamos vindo para Cristo a nos santificar, a nos purificar, né? Naquela quinta-feira santa, você vai lembrar no texto bíblico, Jesus celebra a Santa Ceia. Mas antes ele lava os pés dos seus discípulos, né? E há uma instrução muito salutar nessa cena do Evangelho, porque ao lavar os pés, né, chega em Pedro e Pedro diz: não faças tal, mestre. Jesus disse: se não deixares, não tem parte comigo. Pedro ainda não convertido totalmente, né, ou não convertido, melhor dito, não, lava então o corpo todo. Jesus diz: corpo todo não, porque vocês já estão purificados. Somente os pés. Porque os pés vai lembrar o Evangelho, vai lembrar a palavra. Na armadura do cristão, as sandálias vai simbolizar a preparação do Evangelho. E nós estamos neste deserto, né, Ari? Podemos sujar nossos pés. Se não estivermos com a palavra, com o Evangelho, bem calçado, né, podemos ferir os nossos pés e a sujeira que fica impregnada precisa ser lavada. Então, a lavagem diária da palavra de Deus tem que ocorrer. Aí nos santificamos diariamente, né? Então, Deus nos chama de santo, não precisamos ser canonizados, não precisamos nós fazer milagre para se tornar santo, não precisamos de um concílio de bispos discutirem, procurarem provas que são coisas, muitas vezes, efêmeras, testemunhos falsos, muitas vezes, e se dá um título, né, santo, e começa uma idolatria em cima, porque logo em seguida se cria uma imagem dessa pessoa e a idolatria começa, né? Nós sabemos que atrás de toda imagem os espíritos malignos se manifestam, porque é o grande âmago de Satanás, o grande desejo de Satanás é ser adorado. Então ele vai usar das imagens para enganar muitos. Por isso Deus diz: não farás imagens de qualquer forma, seja de homem, de animal, de ser algum. Porque no campo espiritual, quem se inclina diante de uma imagem está se inclinando diante de demônios. Está sendo enganado. Porque há um só nome que intercede, que se importa que sejamos salvos. Então a nossa salvação é em Cristo Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é José, é Cristo. É só um que se importa que sejamos salvos. E este é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos santifica pela sua palavra. Sem dúvida, pastor. Quando falam da pessoa da Maria, de Maria, né? É uma pessoa que foi especial, né, pastor? A gente tem um certo zelo, um certo respeito, admiração, mas adoração é somente Jesus Cristo, né, pastor? É Ele que veio para fazer a diferença. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje, e é por causa dele, somente através dele e pelo que ele fez, que nós temos esperança que um dia estaremos com ele na glória, na presença do nosso Pai. E falando ainda em santidade, né, pastor Jefferson? É uma palavra tão importante nos dias de hoje, né, pastor? Uma pessoa que é prudente, uma pessoa que se preocupa com amor, com a vida dele na presença de Deus, ter uma consciência em paz com Deus, ter zelo na sua vontade, na sua obra, tudo que seja de Deus, e sem ser santo, sem buscar santificação, consagração, não agrada a Deus, né, pastor Jefferson? Nós batemos muito nessa tecla, Ari, porque somos alguém para dizer: nossa, vocês são fanáticos, vocês são... porque santidade, santidade. O ser humano não consegue esse estágio, né? É claro que nós somos pecadores, né? Nós falhamos, mas, como nós dissemos, né? A intimidade do cristão com a palavra vai determinar o quanto ele é santo ou ele não é em nenhum momento. A intimidade do crente
com a Bíblia, vai determinar o grau de santidade, né? Porque um dos fatores é esse exatamente de Jesus em sua oração intercessória, quando ele diz, santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade, né? Então, essa santificação é um processo de todos os elementos da salvação. Nós fomos justificados, nós fomos adotados, né? Nós fomos declarados justos, né? Então, mas se eu vacilar, eu posso sim perder a salvação, porque se eu deixar de lado o processo de santificação, né, eu posso voltar ao Egito, ao mundo, e ir perdendo aquela voz consoladora do Espírito Santo, que sempre nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E se eu relaxar nisso, eu posso sim perder a salvação. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecer de vós, né? Então há os condicionais de Deus em sua palavra, né? Então, Paulo mesmo vai falar que muitos dos cristãos da igreja primitiva decaíram da graça. Ele vai falar dos Gálatas, que eles corriam bem, né? De repente, passado o tempo, eles já deviam ser mestres e ainda precisavam do elementar, né? Do leite, né? Em se tratando de alimento espiritual, ainda ele queria dar algo mais sólido para os Gálatas, mas não podia, porque eles ainda eram carnais, né? Então, a Bíblia vai falar muito sobre isso, nessa questão de sem santidade, ninguém verá o Senhor. E é óbvio que se eu não vou ver o Senhor, eu pereci, né? Não tem outro, não há um meio termo, né? Não há um meio termo, não há um purgatório, não existe um purgatório, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Se decair da graça, vai morrer, vai perecer, né? Se Jesus Cristo voltar hoje e o crente tiver com suas vestes manchadas, ele vai ficar. Na visão apocalíptica, isso é muito claro. Num dado momento, João vê um grupo de brancos vestidos. E ele pergunta para o ancião, de onde estes, quem são? De onde vêm? O ancião responde, esses são os que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. E vêm de grande tribulação. Por que não subiram no arrebatamento? Porque tinham justamente as vestes manchadas. E as vestes manchadas são os nossos atos de justiça. Quando eu cometo injustiça, eu estou manchando uma veste. E com veste manchada, ninguém verá o noivo. Daí você vai para as parábolas das 10 virgens, e você vai ver que 5 delas não subiram, né? Ou seja, elas estavam protegidas para sempre? Não estavam. Elas teriam, Cristo não vendo elas com óleo, símbolo do Espírito Santo e de santidade, por que fechou-se a porta e elas não subiram? E daí a ideia, uma vez salvo, sempre salvo, né? Não se sustenta na Bíblia, não se sustenta por várias passagens. Então, há um relativismo em cima disso, né, de desprezar santidade, porque se sossega na ideia de que eu vou ser salvo, eu sou blindado. Eu já ouvi crentes dizerem, eu sou blindado, com um pé no mundo, um pé na igreja, dizendo que é blindado porque ele acredita que uma vez salvo, ele vai ser sempre salvo. Vai brincando para você ver onde você vai parar. E quantos que morrem, Ari? Morrem morte cerebral e não tem tempo da última oração. Não tem tempo, né, de pedir perdão. Sim, e de confessar, de se arrepender. Mas no caso, pastor, me corrija se eu estiver errado. Quando a pessoa fala que vou perder a salvação, que nem o pastor falou, um pé na igreja, um pé no mundo. É porque a pessoa nunca se converteu verdadeiramente, né, pastor? Porque entra no caso das pessoas religiosas, né? Porque uma pessoa religiosa não é uma pessoa, não quer dizer que é uma pessoa salva. Às vezes a pessoa vai na igreja, virou algo
a pessoa não se converteu verdadeiramente, a pessoa não viu, não abriu os olhos. Então, quando se trata em, tipo, vou perder a salvação, se trata que realmente não abriu os olhos, não teve aquele convite verdadeiro do Espírito Santo, não teve aquele amor, primeiro amor, de se arrepender, chorar e aceitar Jesus. Porque quando a pessoa realmente, verdadeiramente aceita Jesus, aí a pessoa realmente está selada com o seu sangue, né, pastor Jefferson? Desde que ela não decaia, né? Porque há conversões verdadeiras que aconteceram e você vai ver situações que você pode lançar isso, mas fulano não se converteu de verdade, né? Mas nós vemos na Bíblia pessoas que pagaram alto preço quando tiveram ainda a oportunidade de se reconciliar com Deus, né? Vamos olhar ali Sansão, que teve uma vida dúbia, né? Uma vida pregressa, sempre na carnalidade. Numa última oração, ele foi ouvido por Deus, né? Então, você vai olhar para Safira e Ananias e Safira lá que deram a oferta e mentiram ao Espírito Santo e morreram, né? Usaram de um sentimento de ganância e já não tiveram a chance, né, de salvação. Então, na verdade, essa ideia, ela tem, sim, um respaldo, mas também é perigosa. Eu dizer que nunca se converteu, porque vamos supor, crente que se converteu de verdade, mas parou de vigiar, e vamos pôr o pecado mais enfatizado, assim, que não há senão uma saída para ele, que é a fuga. O pecado sexual, por exemplo. O cidadão se converteu de verdade, mas num dado momento ele vai com outra mulher se relacionar e ele morre do coração ali no ato, como já aconteceu. Foi naquele momento, ele escolheu vacilar naquele momento. Ele tinha um testemunho. Ele era servo, mas ele pereceu na última hora. Entende? Então, essa história é muito perigosa. Dizer, eu acho mais assim que você acaba relativizando, que ele nunca. Eu conheço homens fiéis a vida inteira que, numa bobeira, terminaram no inferno. Então, no resvalar dos vossos pés virá a abertura da sepultura, né? É o que a Bíblia diz: no resvalar dos vossos pés, né? A vingança de Deus para estes que brincam, que nunca se converteram. Mas há casos de homens que tiveram toda uma história e que hoje estão no inferno. Por quê? Contra pecados sexuais, por exemplo, a única saída é fuga. Por isso que José do Egito é o tipo mais perfeito de Cristo, né? Então, eu não creio nessa hipótese ali. Eu creio que existe santidade a ser praticada, é exatamente por causa desse perigo. A qualquer momento, olhe tu para que não caias. Porque se você cair, e se você não tiver a chance de orar a Deus, pedir perdão, o teu último ato será o pecado. E veste manchado, não entra na salvação, não entra no gozo do Senhor, né? Então, eu acho um relativismo, essa blindagem, né? E eu acho até como uma desculpa, né? Fulano caiu porque nunca se... Eu conheço pessoas usadas por Deus que foram, sim, convertidas, tiveram uma história de serviço e que morreram por causa de pecados sexuais, a qual o juízo vem a cavalo, né? Então, eu acho muito perigoso, né? Porque
faz o crente sossegar nessa blindagem, sabe? Faz o crente sossegar nessa blindagem de não viver santidade. Daí esses crentes, eles vão se relacionar muito com o mundo, mas vão achar que estão salvos, porque foi-lhes dito que uma vez salvo, sempre salvo. Então eles vão ter relacionamento com Hollywood, eles vão amar a música do mundo, eles vão ter personagens consagrados e malditos em sua casa, né? Eles vão cultivar até brinquedos de demônios, maldição para a sua própria vida. Então, não há santidade. Santidade, o termo santidade é brilho, é algo que faz brilhar. Então, eu não posso amar o mundo, né? Por exemplo, músicas do mundo. Tem músicas fantásticas, você sabe, dos anos 70. Vamos citar um grupo, Bee Gees. Fantástico. 50 anos de sucesso. Que grupo que fez tanto sucesso. Voz perfeita. Como que os irmãos Bee Gees terminam? Só tem um elemento vivo hoje. Cantaram tristeza, viveram tristeza. Músicas lindas. Coração Quebrado. Tem uma letra de Broken Heart que diz assim: ninguém me falou que meu coração ia se quebrar. Então você fica vendo gerações que ouviram e criou-se uma nostalgia de tristeza. Tristeza segundo o mundo. Agora eu pergunto, quantos crentes que ouvem Bee Gees e se apaixonam pelo grupo, pela música, e se inebriam, criando uma anestesia espiritual, porque quando eu amo as coisas do mundo, eu me afasto da oração, eu me afasto da consagração, né? Então, em vez de ouvir Bee Gees e me aprofundar no amor pela letra, pela música, pela história, que é triste, que opera uma tristeza segundo o mundo e gera morte, a tristeza segundo Deus, quando eu me arrependo e me santifico, vou ficar triste com a minha atitude pregressa e vou me consagrar, vou ter nojo da vida que eu tinha outrora no mundo. Então a santidade está muito ligada a isso. Não ameis o mundo. O que está acontecendo hoje? Um relativismo com quem pensa que está salvo. E grande surpresa, porque diante de Deus nós fizemos isso, nós visitamos, nós pregamos, não vos conheço. Santidade convém ao Senhor. E nos tempos de hoje, Gerson, quando se fala da graça, que estamos no tempos da graça, se analisarmos, graças a Deus que Jesus fez o que fez e rasgou o véu no tabernáculo e nós estamos na graça, mas que só pensa que viver na graça é fácil comparado à época da lei, porque falando sobre o pecado sexual, naquela época, para cometer o adultério, devia ter tido o ato. Hoje, o homem ou a mulher viu com maus olhos e pensou, já fez o adultério. Exatamente. Jesus é admirável por causa disso. Jesus não vai enrolar, ele não vai passar panos quentes como alguns líderes hoje. Jesus tratou na raiz do problema. O jovem rico, ele falou, você ama a mamon, né? Em outras palavras, né? Com essa questão do adultério, ele falou, só olhar, ali você alimenta, né? Se o mal está na minha direita, eu vou para a minha esquerda. Se ele está na esquerda, eu vou para a minha direita, né? Fugir de toda aparência do mal. Agora há aqueles que se acham super crentes, com o ego, né, totalmente exagerado, eles querem essa fama de provar que está sendo admirado e passar pelo perigo, e aí eles caem. Pecados sexuais só tem uma saída, fuga. Foi o que José fez. Né? Então, toda piedade, toda aparência de piedade não tem nenhum valor contra a sensualidade. E nós vivemos um mundo de sensualidade dentro da igreja. Você olha para a vestimenta de alguns homens e de mulheres hoje, é sem o temor de Deus. Até porque a moda está sendo feita por pederastas, né, Arielson? Você vai hoje no comércio, você não acha uma calça, você se pergunta assim para o vendedor, aonde foi feito isso aqui? Tinha para homem?
Ou aonde foi feito esse outro? Tinha para mulher? Porque os pederastas estão dominando a moda. E a ideia é essa, né? A ideia é bagunçar tudo. Então, contra a sensualidade, o único caminho é fuga. Senão vai cair. Vai cair, né? Então, nós vivemos essa problemática hoje de relativação da santidade, né? Ou seja, copiar o mundo, a moda do mundo, amar o mundo, né? Outro tempo agora, recente, eu vi filhos de crente indo no show de uma satanista. O que é isso, senão uma perda total da noção de santidade, de que se faz parte do corpo de Cristo? Agora eu pergunto, Jesus voltando, esse crente que se acha blindado, estando na fila de um show de uma cantora satanista, a pergunta que eu faço, vai subir ou vai ficar? Estava na fila do inferno, vai subir ou vai ficar? É claro que vai ficar. Verdade. Infelizmente. E nesse mundo em que nós estamos vivendo, Jefferson, o Jesus nos consola. Ele nos consola no dia a dia. Em 2 Coríntios 1,4, ele diz, né? Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais e os filhos dos homens, que não passam de relva? O que Jesus disse sobre o Consolador, pastor Jefferson? Jesus, ele prometeu um consolador semelhante a ele, porque ele consolava. Você vai olhar no ministério de Jesus, textos em João, por exemplo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dando uma esperança do porvir, ele está dando uma esperança na vida eterna, ele está consolando. Em outro momento, ele chega para os discípulos e diz assim, nada me pedistes até agora, pedi para que a vossa alegria seja completa. Ele está abrindo o coração para que os discípulos cheguem e peçam para ele o que eles precisam pela fé. Né? Nada me pedistes até agora. Quer consolo maior do que alguém, sendo Deus, nosso Senhor, de chegar assim e dar um cheque em branco e dizer, peça, porque quem pede, recebe. Quem bate, abrir-se-vos-á. Né? Quem busca, achará. Né? Então, as palavras de Cristo foram plenamente consoladoras. Né? Então, ele consolou ressuscitando os mortos, ele consolou devolvendo aquele ente querido para a família de Marta, né? E de Maria, devolvendo Lázaro, né? A filha de Jairo. Né? Ele consolou o cego, né? De nascença, ele consolou o aleijado, né? Aquele que não podia se mexer ali no tanque de Siloé. Ele disse, levanta-te, toma as tuas coisas e anda. Né? Ele enviou uma palavra para o centurião e seu servo foi curado. Né? Ele libertou o gadareno, né? E aquele homem se tornou um missionário em Gadara. Então, o consolo que Cristo oferece hoje é para a alma, é para o espírito e, consequentemente, se traduz no nosso próprio corpo com saúde, né? Com bem-estar, porque se o meu espírito está bem, o meu corpo se torna saudável. Se a minha alma vai bem, isso se revela em saúde, se traduz em saúde, em ânimo, né? Onde a ordem é dada para as células do corpo para que a saúde seja restabelecida, para que o ânimo seja forte, não seja de ânimo dobre, mas seja tende ânimos, tende bom ânimo, ânimo vem de alma, eu venci o mundo. Né? Então, Jesus Cristo foi um consolador por excelência em seu ministério. Mas quando ele está perto de partir, ele diz, vos darei outro consolador, o Espírito Santo da verdade, Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas, que é a voz que estará convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja, se ele nos mandou um consolador, que é o Espírito Santo, que nos convence de que nós estamos sujeitos ao pecado, então ele está convencendo, quando nós pecamos, ele nos convence que nós pecamos. Então ele vai nos convencer do pecado,
que se eu não me converter, se eu não pedir perdão, tem a justiça e tem o juízo. Então, se o Espírito Santo trabalha em nossos corações, convencendo não só o ímpio, convencendo o crente, porque o crente também vai falhar em vários momentos. Sim. E ele vai ter essa tristeza segundo Deus que vai ser operada pelo Consolador. O Consolador não vai sossegar enquanto ele não sentir essa tristeza segundo Deus. E é sentindo essa tristeza segundo Deus que eu vou aos pés de Cristo e peço perdão dos meus pecados para não cair em juízo. Porque o Espírito Santo está dizendo, eu convenço do pecado, da justiça e do juízo. Agora, alguns pastores que creem na salvação, que a graça é irresistível, que uma vez salvo, sempre salvo, eles vão dizer que o Espírito de Deus só convence do pecado, da justiça, só aquele que está lá fora? Aquele que está lá fora tem que ouvir a palavra, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está convencendo hoje, dentro das igrejas, crentes que estão indo para o inferno, e ele está batalhando para que ele não vá, seja sentenciado pelo pecado, né, que ele pratica e que ele não confessa. Né? Então, o Espírito Santo está tentando convencer muitos crentes hoje. Agora vai depender da qualidade da palavra. Agora eu pergunto, um pastor que não prega arrependimento, que não prega a cruz de Cristo, como que o Espírito Santo vai cooperar para a palavra para esse crente se arrepender? Aí você nota o grau de crentes que estão indo para o inferno, por causa da falta da palavra também. O Espírito Santo coopera com a palavra. Ele vai cooperar com a palavra. Né? E o Espírito Santo, uma vez que tem guarida no coração, ele convence o crente do pecado, da justiça e do juízo. É pecado, justiça e juízo. E o pecado maior, né, que às vezes tem muitas pessoas ainda que confundem. Que pecado é esse? Que é o pecado sem perdão, né, pastor Jefferson? Qual que é o pecado sem perdão? É quando a pessoa está usando instrumento, falando de Cristo, falando do amor de Jesus feito pelo ser humano, que alcançou o pecador, porque fique claro, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes, né, que vão ver essa live depois, não existe esse termo, eu aceitei Jesus. Não existe, eu aceitei Jesus. Não, é a misericórdia de Jesus que te alcançou. Porque pelo ser humano mesmo, pelo ser humano próprio, nunca foi atrás de Deus. Nunca se preocupou em agradar a Deus. Então a misericórdia de Deus que te alcançou, não existe isso. Eu aceitei Jesus. E aquela imagem, né, que é conhecida na internet, Jesus batendo na porta. Isso não existe. Fique bem claro isso. Continuando, né, pastor? E ele ainda é aquele que nos livra do presente do século mal, né, pastor? Aqui em Gálatas, né, Paulo vai colocar Jesus Cristo como aquele que nos livra do presente século mal, né? E Jesus desmascarou o príncipe deste século, né, Satanás. Ele expôs ao vitupério na cruz. Parece paradoxal, né? Uma cena cruenta de morte de Jesus Cristo, ali ele expirou, mas ali, na verdade, espiritualmente, no campo espiritual, alguns vão tecer uma cena que é mais uma lenda, né? Que Satanás vibrava, que o inferno se regozijava. Primeiro, Satanás não está no inferno, nem há um trono no inferno em que ele governe. Ele vai ser lançado lá e vai ser mais um. Ele vai ser atormentado lá. Então, ele atua nas regiões das potestades dos ares, né? E ele vai cair para a terra logo mais, quando a igreja for arrebatada. E ai da terra, porque Satanás foi lançado até vós, diz as Escrituras. Né? Então, ele é o príncipe desse mundo, desse século mal. Né? Não do mundo natureza que Deus criou, que é belo, né? E que está sendo destruído pelo homem, mas lá em Apocalipse está escrito que Deus destruirá os que destroem a terra. Há uma maldição em Apocalipse, Deus destruirá os que destroem a terra. Né? Então, se porventura, nós sabemos que o efeito estufa está atuando em todo o planeta hoje, o Brasil está em chamas, né? As imagens de satélites são aterrorizantes, né? Mas há incendiários, nós temos visto pessoas com maldade destruindo plantações e querendo estabelecer o caos, né? Parece que estão querendo vender o país. Né? Mas isso está no mundo todo. A Europa, quando dá incêndio, é trágico. Os Estados Unidos também, você vê,
não são labaredas pequenas, são altas florestas destruídas, né? Mas tudo isso por ação humana, e Deus destruirá os que destroem a terra, porque essa terra não vai ser destruída, ela vai ser transformada, né, no reino de Cristo. Então, ele nos livra desse presente século mal, né? Não ameis o mundo, e aqui está escrito em Gálatas, né, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar desse presente século, segundo a vontade de Deus, ou seja, a vontade do Pai foi nos livrar dessa geração que vai perecer, porque o lagar da ira de Deus está sendo preparado, né? Quando Jesus anunciou o ano aceitável, né, ele também fala do dia da ira. A Bíblia também vai falar do dia da ira, que vai consolar os santos, né? Então, o lagar da ira de Deus é uma cena tremenda, é sangue até a boca do cavalo, naquele vale lá em Israel, né? Então, é muito sério isso. É muito sério. Agora, as pessoas estão amando o presente século. Demas, um dos companheiros de Paulo, começou a amar o presente século e se desviou. E Paulo vai dizer assim na sua carta: Demas me abandonou, amando o presente século, né? Então, tem muitos crentes que, como você falou, nunca se converteram, e amam o presente século. Mas tem aqueles que, no resvalar do pé, por uma bobeira, foram fiéis e não tiveram chance, também vão se perder da mesma forma. Então, a santidade tem que ser contínua. E Deus livra quem? Quem está buscando essa santidade. Não é aquele que já está de mãos dadas com Satanás, cirandando entre a igreja e as baladas da vida. Aliás, algumas igrejas são verdadeiras baladas, infelizmente, né? São baladinhas noturnas, são boatinhas noturnas, né? Outro dia passei no bairro ali de minha mãe, que é o mesmo bairro da minha sogra, a irmã Jandira, uma igreja tradicional, antiga, centenária, com luzes multicores, meia-noite. Depois eu vim saber que era a noite do pijama. Nossa. Era a noite do pijama, eles iam posar na igreja de pijama, mas tinha uma baladinha antes. Então é trágico, trágico. Que a casa de Deus ultimamente tem sido qualquer coisa, mas menos casa de oração, né, pastor Jefferson? Infelizmente. E aquele versículo que ele diz, né, que, como falamos agora há pouco, eu busco adoradores que me busquem em espírito e em verdade. Os números são muitos mínimos, né? Porque são poucos. E o caminho para a cruz, indo a Jesus, é estreito, não é largo. E que nem o pastor tem visto, e nós temos vivenciado isso, um cristianismo barato, um cristianismo fácil. Parece que a ida para a eternidade com Cristo vai ser muito fácil, que nem o pastor comentou, né? Que uma vez salvo, sempre salvo, não. Isso existe renúncia, existe amor verdadeiro, e se tiver que estar disposto até morrer, que assim seja, né? Então tá muito complicado esses tempos de hoje. O que se tem pregado nas telas, no YouTube, o verdadeiro cristianismo e santificação. Meus queridos irmãos, está dando quase uma hora, né, pastor? Eu não acreditei que a live passou tão rápido. Só para Passa rápido. os nossos queridos amigos ouvintes que estão vendo essa live, o tema é sobre quem é Jesus para você. E pelo que eu percebi, pastor Jefferson, nós vamos ter que fazer a parte 2 na próxima sexta-feira, que vai tempo, não podemos correr num tema tão admirável, tão importante sobre esse tema da pessoa de Jesus Cristo, pastor Jefferson. Sem problema, fazemos na próxima semana, é bem abrangente, realmente, e precisamos conhecer o nosso amado Senhor Jesus Cristo detalhadamente, né, Ari? E conversar sobre a pessoa de Cristo é sempre um prazer, é sempre
uma bênção para a vida daqueles que se cercam da palavra, e conhecer Jesus sempre vai ser traduzido numa vida de mais intimidade com aquele que é o sumo sacerdote das nossas vidas, né? Como que ele nos vê hoje, né, Ari? Ele nos vê, Deus nos vê através do seu Filho Jesus Cristo, colocou tudo na mão dele, né? Todo poder me foi dado, Jesus disse, no céu e na terra. Então, precisamos estar nele, precisamos conhecê-lo, a força do seu poder, para um melhor relacionamento, mais novidade de vida e uma vida separada desse sistema de pecado que está relativizando em muitas igrejas que não combatem o pecado, está sendo relativizada essa vida cristã, pseudo-vida cristã, com relação ao mundo, né? Então, sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos de uma volta à palavra. A sã doutrina da palavra de Deus insurge hoje como grande remédio, né, para esse mal que está assolando muitas igrejas. E o grande desafio do pastor fiel é se manter nessa doutrina, né? Então, a mensagem precisa ser cristocêntrica, sim, precisa ter o testemunho de Cristo, precisa, sim, falar de uma vida com Deus, para que possamos nutrir o rebanho de Deus e prepará-lo para o arrebatamento que se aproxima muito rapidamente nesse nosso tempo, né, Arielson? Sem dúvida, pastor Jefferson. Relembrando, meus queridos amigos, ouvintes, irmãos, né? As pessoas que estão ao vivo, a gente agradece a presença de vocês, né? As pessoas que vão ver mais tarde essa live. O nosso sentido aqui, nós somos pecadores, não somos santos, tá? Nós também, cada dia, nós temos que se melhorar. A palavra fala que cada dia temos que ser imitadores de Cristo. Nós somos pecadores, nós temos falhas, não sabe disso. Nós também, cada dia, procuramos melhorar para louvar e engrandecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos falando de Jesus, o que é Jesus para você. É um tema importante, mas vai se prolongar muito e tem muitas coisas para falar. E a gente pensou que ia poder falar tudo hoje, não deu. Mas vocês que pegaram um pedacinho agora, a gente pede, vejam desde o início, vai ser importante para a sua vida. Vai ter outros próximos tópicos na próxima live. Vocês tiverem alguma dúvida, mandem pergunta, façam pergunta, com certeza o pastor Gerson vai estar respondendo. Novamente eu peço que estejam seguindo lá no YouTube, tem várias lives, várias mensagens, né, que é o Jefferson Renato Ribeiro. Ative o sininho, curte, que você ajuda que essa mensagem vá adiante para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, que é tão importante hoje em dia, porque Jesus está voltando. Pastor Jefferson, passou muito rápido, a gente conversando aqui bem no fim, olhei, senão, infelizmente, mas Deus sabe o que faz, foi uma bênção, e eu agradeço por mais essa live aqui, com a sua presença, de estar falando das palavras de Deus, das coisas celestiais, e que um dia, em breve, nós vamos vivenciarmos isso tudo junto na glória dele. Amém, Ari. Foi um prazer, Ari. Estamos sempre à disposição dos irmãos que quiserem fazer perguntas, deixar registrado, né, seus comentários. Estamos à disposição dos amados, e na sequência nós terminamos esse assunto. Ainda temos muito, né, a debater acerca da palavra de Deus, sempre uma palavra toda semana em torno de Cristo, sempre em torno de Jesus Cristo. O testemunho dele, né? O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo, né? Em tempos de falta de sã doutrina, nós precisamos trazer essa temática. Jesus Cristo é o tema central de toda a Bíblia, é o Senhor da igreja. Ele precisa ser santificado em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Foi um prazer, mais uma vez. Amém. Então, relembrando, meus queridos, o tema de hoje, quem é Jesus para você? E vai ter continuação na próxima sexta-feira, o mesmo tema. Tá bom, meus queridos? Nosso desejo é que essa live venha abençoar várias vidas e corações de cada um de vocês. Uma ótima noite e fiquem com Deus, e Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Amém.